E aí, beleza? 20 para as 8. Mais um dia cansativo. Fui fazer aí uma merrequinha de graninha depois do expediente gratuito no DMAP. E enfim, agora já estou encerrando. Tem muito a mais e se eu continuar conectado pode ser até que eu pegue mais corridas, mas chega muito tarde e eu estou muito cansado. E amanhã é o último dia lá. Amanhã eu também não faço Uber. Ultimamente eu não tenho feito Uber de jeito nenhum. Como tá fraco, o 99 engata, vai um após o outro. Eu nem termino uma corrida, já tem outra me chamando. Isso porque eu cancelei duas agora há pouco nessa região estranha aqui que eu tô, que é meio uma ponta do Morumbi, mas que está muito próximo de algumas comunidades e alguns pedaços um pouquinho mais difíceis aqui, Itapecerica, essa parte. Que é o lado de lá da João Dias, né? Não é o lado Santo Amaro da João Dias. Bom, eu quis usar esse videozinho agora por conta de mais uma, né, do nosso tão lindo e de tão enorme orgulho governo atual desse país. Eu ainda vou tentar entender alguém ainda falando que foi a melhor opção. Quem fala isso só pode ter um problema: não quer admitir ou está se aproveitando disso, ou concorda com a barbaridade também. Enfim, eu tô aqui, já falei que eu já tô na linha que eu quero que dê errado. Ponto, acabou. Não sei se eu já falei sobre isso, acredito que não, mas o viés que eu vou pegar, mesmo que eu já tenha falado sobre isso, o viés é um outro aí. Que a turma é ruim mesmo, a turma é ruim. Os escolhidos são muito ruins mesmo. O cara fez uma agora que até eu me espantei. Desde o final de agosto houve um vazamento de óleo. Já falei sim sobre isso, acho que provavelmente até no último, nos últimos aí, de petróleo no litoral brasileiro. Uma coisa muito feia. Falei sobre isso, homenageando e agradecendo e vangloriando a atitude do Esporte Clube Bahia, ou do Bahia Esporte Clube, que eu ainda não fui ver exatamente qual é o nome do time, qual é o nome oficial. Bom, o que acontece é que passam-se dias, semanas, já estamos indo para o final do segundo mês do que aconteceu, e a precária atitude do governo em elucidar de onde veio e em assim, a atitude pífia ou quase nula em relação a não fazer nada com a fauna, a flora do local, em relação aos habitantes atingidos pela catástrofe ambiental que esse derramamento de óleo está causando. E, claro, como não temos o que fazer e diante das críticas, o que é mais fácil fazer? O que esta turma de bosta, filho da puta, mais se prontifica a fazer? Falar merda, espalhar fake news e atacar inimigos. Simples assim. Simples assim. Exemplo, claro e fácil. Mais um daqueles maravilhosos ministros olavistas, doidos. Este, além de tudo, tem processos administrativos no estado de São Paulo para tudo que é lado.
que é o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. É ele quem está sendo atingido diretamente. E a sua ineficácia básica, como qualquer outro assunto que se trate de meio ambiente, vem mais uma vez corroborar com a sua maravilhosa atitude antiética, pilantra e, para ser mais tranquilo, mais literal, a sua atitude de filho de uma puta que ele é. Como vários membros deste governo pilantra, vagabundo, sem vergonha. Continuem em nome de um baixinho folgado chamado Paulo Guedes, folgado, mal educado, grosseiro. Continuem defendendo esse governo. Eu agradeço a vocês por isso. Vai lá ver no Chile como eles estão felizes com a metodologia de trabalho que este pilantra quer colocar aqui. Mas tudo bem, é o Brasil que não está preparado para isso, não é o contrário. Então tá, deve ser muito lindo e maravilhoso. Continuemos, pois o pilantra vagabundo pegou uma foto de um navio do Greenpeace, uma foto sem nenhuma referência, só a referência é que o navio é do Greenpeace, porque tem a bandeira do Greenpeace. E escreveu muito cínica e pilantramente, vagabundamente, como é do seu feitio, escreveu no seu tweet junto com essa foto: coincidência demais esse navio estar no litoral, em águas internacionais, de frente para o litoral do Nordeste brasileiro, na época do vazamento. Simples assim. Simples assim. É só pegar qualquer coisa, jogar. Eu não tenho dúvida que pilantras do Brasil inteiro estão repassando essa informação à torto e à direito, já que para a cabeça doentia dessas pessoas, desses que não tomam decisões, na cabeça doentia dessas pessoas existe realmente um inimigo. E entre os inimigos, as ONGs estão entre os inimigos que causam mal ao país. A própria organização, que é uma organização internacional de bom poderio e de boa influência, ou seja, não é lá um bom negócio mexer com o Greenpeace diretamente, tá? Diretamente. Já cobrou explicações e já entrou com medidas jurídicas, judiciais, básicas, para que o ministro se esclareça melhor em relação ao que ele quer dizer. Nisso, Rodriguinho Maia, que no meio de toda a sua bandalheira e pilantragem, consegue ser uma voz de coerência, tamanha a ruindade deste governo. Ou seja, quando começamos a elogiar Alexandre Frota e Rodrigo Maia, é porque realmente o negócio tá da puta que pariu mesmo, né, velho? Transformamos esse lugar na casa do caralho de verdade, né? Um caralho fedido, é o que a gente virou. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, cobrou explicações exclusivamente ao ministro com o seguinte conceito: o que o senhor quis dizer com isso? Ao que o ministro respondeu muito prontamente ao presidente da Câmara, dizendo que o que ele quis dizer, sempre assim, não foi isso que eu quis dizer, o que ele quis dizer foi que que eles estavam naquela época, naquelas proximidades, e também não tem nenhuma explicação. Como é que eles não podem oferecer nenhuma informação para se encontrar os culpados e as causas, né? Ao que o Rodrigo Maia respondeu novamente, tudo através de rede social. Respondeu novamente. O senhor usou de forma leviana, deixou transparecer outras informações. Pedimos que se explique melhor das próximas vezes. Então é isso, tá? O que eu quero aqui mais uma vez lamentar
viva neste país de uma forma relativamente, minimamente coerente e não reclame deste governo. E eu vou te falar, você tem algum problema. Ou você é conivente, você tem um problema de empatia, você não consegue entender os problemas dos outros, você não consegue se passar pela necessidade dos outros, ou pelo sentimento dos outros, ou você concorda com esse tipo de retórica, com esse tipo de argumento e com esse tipo de metodologia. Sempre foi destes pilantras ensinados por aquele velho louco gagá que mora lá nos Estados Unidos. Sempre foi artifício deles, do Bolsonaro, dos seus filhos, de todo mundo. Ataque, ataque indefinidamente. Sempre foi deles. O método é exatamente igual, eles não têm sequer criatividade. Agora, gente, qual é o próximo? Ponto. Parágrafo, como dizia a professorinha lá no primário. Na outra linha, parágrafo, não travessão. Na outra linha, parágrafo. Presidente Jair Bolsonaro e sua turma, aquele negrão gigante que anda ao lado e às vezes atrás dele, é o deputado federal que é pago para ser segurança, mas tudo bem. Elegeram ele deputado federal, então tá tudo certo, mano. Adentrou nesta manhã o território chinês. Foi lá bater um papo com o nosso maior cliente. Nós vendemos 60% a mais do que compramos da China. Superávit da balança comercial entre Brasil e China é gigantesco. E o nosso presidente fez uma campanha, continua numa conversinha besta de Facebook e de lives, dizendo que comunismo, esquerda comunista, e que o nazismo é de esquerda, e que a esquerda é comunista, e que a esquerda é ditadura, e que ele é democrático, e aí ele põe o pé em Pequim e alguém pergunta, escuta, você vai fazer o que num país comunista? Não, este país é capitalista. Não, a China não é democrática, não tem democracia. O governo chinês, ele tem uma política capitalista, sim. Há um incentivo governamental para negócios, exportações e tudo mais. Só que não tem democracia, é uma ditadura e... a cara de pau dessas pessoas e de quem os apoia chega a ser alguma coisa que... eu não vou dizer frustrante, eu não vou dizer... É coisa de cachorro mesmo, cara. Não é possível, não é possível. Sabe? Este lambe-botas de deficiência intelectual gravíssima, que é o nosso presidente da República, não tem limite na abobrinha que ele fala. E eu já disse isso, ele é só um bosta. Só. Jair Bolsonaro é só um merda. Agora, milhões que o apoiam é de doer, é de chutar o saco com um coturno com bico de aço na ponta. E é aqui que nós estamos, tá bom? Eu quero aqui nesse vídeo mais uma vez agradecer a quem colocou esta anomalia sociocultural econômica para nos governar, compreendendo lá no começo, mas pela sua escolha, já disse isso, não concordando, mas compreendendo, mas jamais compreendendo um mês depois alguém estar apoiando aquilo. Beleza? Se vocês são ratas, classistas, simplistas, a ponto de me acharem realmente alguém
muito errado no que eu penso, eu agradeço a atenção de vocês e a amizade de vocês, mas eu não faço questão. Tá bom? Alguns eu suporto por obrigação, alguns eu ignoro e alguns eu lamento. Mas isso não é um julgamento dizendo que eu sou bom e você é ruim. Isso é um julgamento dizendo que nossa relação é praticamente incompatível. Incompatível. Quando você não acha ruim que alguém fale que as minorias devem desaparecer antes de governar, e depois que ele entra, o tamanho de besteiras de todos os lados, feitas, não resolvidas e de voltadas atrás. Então, meu amiguinho, não temos muito o que falar. Agora, Ricardo Salles falando que, insinuando que o Greenpeace jogou óleo nas praias jogou petróleo nas praias do Nordeste. Assim como o presidente insinuou ou disse que ONGs incendiaram a Amazônia, tendo tão latente, tão fácil, tão tranquila comprovação de que foi um movimento dos fazendeiros latifundiários apoiadores de Jair Bolsonaro, as queimadas e os incêndios na Amazônia. Então, meu amigo, obrigado por tudo. Continuo na minha torcida. Eu quero que este governo descambe tanto, que ele saia escorraçado de uma forma que nem o mais inocente dos defensores consiga ter a mínima coragem para tentar defender esta laia podre que governa o nosso país. E, PT, esquerda, ainda estou esperando vocês se retratarem, ainda estou esperando vocês colocarem Luiz Inácio e o Partido dos Trabalhadores no lado certo, não como espelhos de bolsominions. Saiam dessa casa, por favor. Beijo, até mais.